Olá, eu me chamo Karine Eratidores e vou apresentar minha pesquisa, então, que é a viabilidade de larvas de Lasioderma serricorni refrigeradas para a criação do parasitoide Anisopteromalus calandra. O meu orientador, então, é o professor Dr. Andreas Keller e a minha co-orientadora, a doutora Cássia Cristina Freire Zilk. Entre as pragas de produtos armazenados, então, para a nossa região, mais especificamente no armazenamento do tabaco, uma das pragas que se destacam, então, é o Lasioderma serricorni, que é um coleóptero da família Pitinidae, popularmente conhecido como besouro do fumo. E ele é considerado, então, uma praga primária. Bom, o ciclo de vida, então, varia entre 35 dias, na temperatura de 28 graus, onde na fase adulta, então, a fêmea coloca seus ovos sob substrato, deles eclodem larvas, então, essas larvas, então, que vão causar os maiores danos nos produtos, tá? E elas, na sua fase final, elas constroem um casulo, ela se envolve de um casulo, onde nesse casulo, então, a larva empulpa e nasce um adulto do Lasioderma, e emerge um adulto do Lasioderma serricorni. Bom, aqui a gente pode ver, então, as larvas de quarto Winster envoltas pelo casulo. É nessa fase, então, que também pode ocorrer o parasitismo, pelo Anisopteromalus calandra, então, que é um parasitoide controlador biológico dessa praga. O objetivo da pesquisa, então, foi avaliar a viabilidade do armazenamento de larvas de quarto Winster de Lasioderma serricorni sob diferentes temperaturas e seu efeito na emergência de Anisopteromalus calandra. Bom, as criações são mantidas em sala climatizada, no laboratório de entomologia da Unisc, na temperatura de mais ou menos 28 graus, umidade relativa de 60% e fotoperíodo de 12 horas. A dieta do hospedeiro, então, do besouro, é composta de 90% de farinha de trigo, 5% de levedo de cerveja e 5% de tabaco triturado. Bom, para a pesquisa, então, foram utilizados 2 recipientes plásticos, onde cada um recebeu, então, 21 gramas de casulos, larvas de quarto Winster, então, do Lasioderma serricorni. Os potes foram devidamente identificados e em seguida transferidos para 2 câmeras climáticas, sendo uma delas uma incubadora BOD, que ficou na temperatura de 10 graus, umidade relativa de 40%, e uma geladeira convencional, então, que ficou na temperatura ali que variou de 2 a 5 graus e umidade relativa de 30%. Um recipiente, então, foi mantido nas mesmas condições na criação como a amostra controle. Foram estipulados tempos de refrigeração, então, 6 tempos de refrigeração para cada uma, então, tanto para a BOD quanto para a geladeira, e nesses períodos, então, foram retirados amostras. Essas amostras, então, continham 5 recipientes plásticos, onde cada um deles, então, recebeu 30 casulos do Lasioderma. Após, então, esses casulos, nesses casulos foram colocados um casal de parasitoide em cada um desses recipientes, e após 5 dias, os parasitoides foram retirados e aguardou-se, então, a emergência da prole do parasitoide ou de adultos do Lasioderma serricorni. Além disso, também foram feitos 3 recipientes sem adição de parasitoide e foram utilizados, então, como controle. Bom, os resultados. O total de parasitoides emergidos em cada um dos equipamentos nos diferentes períodos de armazenamento de larvas do Lasioderma serricorni. Então, a gente pode ver que tanto na BOD a 10 graus quanto na geladeira, que variou de 2 a 5 graus, houve emergência, então, do parasitoide após esses períodos, mas a gente destaca, então, a temperatura de 10 graus na BOD, onde teve emergência, então, até 50 dias de refrigeração. Bom, as considerações finais, então, a presente pesquisa viabilizou dados para o armazenamento de larvas do hospedeiro para manter um estoque visando uma posterior criação massal do parasitoide. E através dos dados obtidos, observou-se que a temperatura de 10 graus na BOD possibilitou o armazenamento por até 50 dias de larvas de último Winster do Lasioderma serricorni. Obrigada pela atenção.